a cheesehead, baby, the pride of Wisconsin. Come on, play Cheesehead. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead, baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação! Fala, seus Lambo Leapers! Estamos de volta com mais um episódio do Lambo Leapers em formato podcast, que está, nesse momento, entrando em formato de estreia no YouTube. E esse episódio de 346, a gente vai focar mais uma vez no draft. E vamos analisar algumas possibilidades que o Packers poderá encarar na próxima quinta-feira, né? Uma vez aí que teremos a primeira rodada do draft em Green Bay. Há inúmeras possibilidades. Eu vou fazer alguns mocks só de primeira rodada, né? Tentando ver como que fica a board do Packers, a possibilidade de jogadores aí que o Packers pode escolher no número 23. Então, antes de a gente adentrar a essas análises de board ali que o Packers pode ter na primeira rodada, vamos aos recadinhos de hoje. Se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, curta aí esse vídeo de estreia, né, do nosso podcast, ative as notificações e compartilhe aí com a galera aí para ficar sabendo tudo de Packers, draft, que vai acontecer aí na próxima semana. Posteriormente, né, este vídeo de estreia vai virar um podcast, pois o Lambo Leapers faz parte aí da FNN Network, e lá tem vários podcasts para você aí que gosta aí das ligas americanas, como a NFL, NHL, MLB e NBA, certo? E antes de falar sobre o assunto principal, eu queria só destacar alguns pontos sobre a FN Network, né, que, enfim, o Lambo Leapers é parceiro lá, e eu queria destacar algumas coisas a respeito de fantasy, né, que na temporada passada, eu que sou ADM do Lambo Leapers, participei, né, de uma das ligas lá que a FN Network faz, né, nos últimos anos, e aí eu acabei ganhando, né, uma das ligas. Tudo bem que eu não coloquei o nome do time do Lambo Leapers, né, talvez na próxima temporada já coloco o Lambo Leapers Brasil, e aí eu acabei ganhando, vencendo essa liga, a Liga 73 de bronze, ó, tem até a plaquinha aqui para vocês verem, ó. Ganhei a temporada de 2024, né? Recebi a plaquinha. Tudo bem que não tá Lambo Leapers ali, né? Para quem tiver só ouvindo, o meu time é All Needs Is Love, né? Meio que fazendo um trocadilho aí com o nome do Jordan Love. E aí tem a plaquinha com o meu nome, tudo, ficou bem legal. Vai ter a próxima temporada aí, fiquem espertos aí, que daí vocês podem participar também. Aí vocês, como eu disse, vocês têm direito à plaquinha, né, se vocês forem campeão, né, vocês ganham a plaquinha como essa aqui. E também vocês ganham a camisa aqui, ó, que é personalizada, né, da FN Network aqui também, ó. Vocês verem, eu acabei recebendo em casa também. Então, é uma forma aí de vocês que gostam de fantasy, participar na próxima temporada, porque vale muito a pena, né? Dito isso, que eu queria, né, só destacar, vamos ao que interessa. Vamos tentar fazer algumas previsões aí do que o Packers pode encarar no draft, focando na primeira rodada, né? Porque eu acho que é o mais importante nesse momento. Até porque o Packers aí já teve várias visitas de jogadores em Green Bay. Eu vou falar de forma mais específica dos últimos jogadores que foram visitar
em uma live, enfim, neste sábado, né? Aí vocês fiquem ligados lá nas redes sociais, que aí eu vou colocar o horário certinho e tal. E aí vocês vão ficar sabendo um pouco de números. Eu vou selecionar alguns vídeos para vocês ficarem conhecendo os jogadores. E se você estiver ouvindo aí em formato podcast, fique atento nas nossas redes sociais e acompanhe a nossa live nesse sábado. Enfim, que para, né, já ficar por dentro de quem o Packers está de olho, né, os prospectos. E aí, eu decidi colocar aqui na nossa tela, né, o mock do PFF, né? E ele talvez seja o de melhor visualização, né? E aqui eu vou tentar ver o que sobra, fazer algumas simulações para ver o que sobra para o Packers em situações ali em que o que o Packers pode endereçar, porque a gente sabe que o Packers tem várias posições em que ele pode, tipo, atirar na escolha, até porque a gente precisa de cornerback, reforço na linha defensiva, wide receiver, enfim, há inúmeras possibilidades, até por isso que fica meio complicado saber o que o Packers realmente vai fazer, né? É difícil, porque qualquer escolha que for fazer vai meio que direcionar para alguma need aí de forma emergencial num primeiro momento ou no curto e longo prazo também pode ser que seja um reforço para desenvolver e substituir futuramente um titular. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu até coloquei uma velocidade um pouco menor para a gente analisar o que vai sair em cada equipe. Aqui o Titans possivelmente é o Ken Ward. Aí Travis Hunter, Mason Graham, Aston Gente, Abdul Carter, Tyler Roaring, Will Campbell, Jeder Baron, Amama Boo, Macmillan, aí seria um alvo, o Matthew Gooden também saindo, seria outro, Josh Simmons seria outro, Donovan Ezequaco também, o Walter Nolan também seria outro alvo dos Packers, mas vamos ver os outros que saíram ali. Vou até aumentar um pouco o zoom aqui para vocês poderem ver. Vamos pegar lá desde cima aqui que o Packers. O top 10 não tem como, né? Acho que nenhum desses jogadores aqui estaria disponível para o Packers lá, né? Tipo a Membu. Talvez o único que eu acho que estaria disponível, aí a gente tem que ver como que vai ser a situação no dia do draft, porque estão falando que ele pode cair, é o do Tetairo Macmillan, né? Que é o wide receiver. Já vou dar um spoiler da live da manhã. O Macmillan esteve visitando os Packers aí na última semana. Então, vamos ver se ele vai cair tanto assim. Falando só no nome dele, se é acaso, se fosse estando como GM dos Packers lá, estando na posição do Gutekunst, se ele cair ali, se o Macmillan cair, aqui ele saiu na 10ª escolha aqui para o Chicago Bears. Se você for analisar, se ele cai, vamos supor, até lá a 18. A 18 não, é difícil saber se o Seattle também não vai querer o wide receiver. Mas vamos supor que o Macmillan cai até a 16 ali, ou até a 15. Eu acho que não, é até 16, até 16 da 15 até 17 ali. Se sou o Gutekunst, eu tentaria subir, trocar com algum desses times ali, né, trocar com o Arizona Cardinals, o Bengals,
tentaria trocar com algum desses dois. Ou tentaria até com o Seattle, mas aí só se o Seattle não tiver interesse no Macmillan. Porque daí, se tiver interesse, aí é praticamente impossível de você conseguir trocar com o Macmillan, com o Seattle, para ter o Macmillan, né? Então, assim, a gente tem que lembrar também que o Packers fez uma troca que valeu o Jair Alexander com o Seattle Seahawks. Vocês devem lembrar bem que o Packers desceu lá para baixo, trocou com o Saints subiu, e aí depois o Packers trocou de novo e subiu para cima e trocou com o Seattle Seahawks e aí escolheu o Jair Alexander. Então, já há um histórico do Packers trocar com o Seattle Seahawks, mas aí a gente tem que saber até que ponto o Seattle Seahawks vai estar interessado no Macmillan, até porque eles trocaram o DK Metcalf. Então, assim, tem que ver se eles vão querer endereçar a escolha para um wide receiver. Mas vamos supor lá que eles não vão endereçar para um wide receiver. Ali até o PFF está colocando needs como center, guard e edge. Tanto que aqui o PFF colocou um edge na escolha deles. Se haver essa possibilidade do Seattle querer trocar com o Green Bay, não seria ruim, né? Porque o Packers poderia até pegar o Macmillan, se o Macmillan cair até ali a 18. Até porque, se você for ver, o outro time que poderia pegar seria o Arizona Cardinals, né? Que, enfim, poderia tentar pegar o Macmillan, mas ainda assim eu acho difícil porque eles gastaram uma escolha no Marvin Harrison e uma escolha alta, né? Então, se o Packers, né, talvez ele conseguiria até fazer negócio com o Arizona Cardinals e daí também evitaria de ser surpreendido pelo como que eu posso dizer assim, pelo Seattle Seahawks em escolher o Macmillan. Mas aí, enfim, é uma possibilidade de um trade-up que eu estou sugerindo nessa primeira versão do mock de primeira rodada aqui. Eu vou fazer, acho que pelo menos mais 2, para a gente ver como que fica o cenário, porque cada mock ele dá um cenário diferente para você, correto? E aqui eu estou falando só do Macmillan, porque aí, se você for analisar os outros nomes, o Mike Williams saiu, é um nome que um nome que interessa aos Packers, mas aí eu acho que já não vale subir. Talvez para subir aqui nesse cenário, eu só subiria pelo Macmillan, se o Macmillan caísse. Ou talvez o Matthew Golden, sabe, que daí se caísse muito ali, eu também tentaria subir ali, mas de resto aqui, os nomes aqui, eu não subiria por nenhum, né? Aí o Emeka Ikibuka acabou saindo, então seria um cenário que aqui, pro Packers, dependendo do que eles avaliam, aí tem que ver o que está na board deles, né? E aqui nessa board, que temos da wide receiver aqui? Só o Luther Burden, né, de Missouri, seria um cara de primeira rodada, tá? Ele está ranqueado no PFF aqui como 15, posição 15, no geral, né? Aí vamos ver aqui, cornerback. Não, pera aí, cornerback, tira wide receiver, senão vai ficar confuso. Isso. Ó, cornerback, daí você já teria mais opções. Aí você teria Trey Amos, o Maxwell Hairston, aí o Chavon Revel, que daí seriam 2 Richzão, né? Mas aí é muito caro do Packers também, né? O Trey Amos não seria, acho que tanto Richzão, porque aqui ele tá ranqueado na posição 30. Mas, tipo, o Hairston e o Revel, acho que seria um baita Rich. Apesar de que eu acho que eles valem em primeira rodada. Então, aqui, nesse cenário, o cornerback é uma possibilidade bem alta para o Packers aqui. Ed. E eu estou levando em consideração também aqueles nomes que o Packers teve visita,
sabe? Teve um maior contato. Aqui em questão de edge, só o James Pierce. Eu adoro o Mike Green, seria a minha escolha, mas eu olhando tentando analisar pela perspectiva dos Packers, o Mike Green não entra aqui. O James Pierce, sim. Agora, olhando outros nomes aqui, eu acho que já não vale a pena. Talvez, vamos ver, Deficiteco. O que tem de Deficiteco? Porque o Walter Nolan saiu. Aí são... daí tem Derek Harmon, que esse é uma possibilidade. Que o Packers teve contato com ele aí. Enfim, eu acho que seria pelo cenário que se deu aqui nesse primeiro mock de primeira rodada, eu acho que o Packers ficaria entre corner e se acaso o Packers não for sair, vamos dizer assim, da posição ali 23. Porque se acaso ele quiser subir, aí eu subiria pelos wide receivers. Tipo, o Ibuka nem tanto, mas eu subiria mais pelo Matthew Gold e o Macmillan se o Macmillan cair. Agora, se o Packers não querer se mexer, não querer subir, aí o melhor cenário aqui é um cornerback ou um DL. Nesse cenário aqui, já que eu vou fazer outros cenários aqui para ver o que sobra, aqui eu vou colocar quem que é? O Trey Amos aqui. Deixa eu só achar o nome dele aqui, que é o Trey Amos, é o cornerback que eu acho que o Packers tá querendo draftar na primeira rodada, sabe? Porque não é normal assim ter tanto contato com ele, porque, se não me engano, foi no Combine, eles tiveram contato no Senior Bowl, não, no Combine eu não tenho certeza. Mas, como que eu tiro essa coisa daqui? Agora saiu. Aqui ele deu um B- na escolha do Packers. Aqui o mock completo. Então, assim, eles estão muito focados no Trey Amos, né? Porque teve contato, se não me engano, no Senior Bowl, no Combine eu não tenho certeza, mas teve contato com o Trey Amos no Pro Day de OI Mills, e recentemente trouxe ele para entrevista não, trouxe ele para visita em Green Bay. Então, assim, tem que ficar muito de olho no nome do Trey Amos para cornerback, que eu acho que talvez seja o cara que o Packers está focando na posição na primeira rodada. É claro que muita coisa pode acontecer no draft. Nesse cenário aqui que eu simulei, o Packers pode ter a possibilidade de escolher ele, enfim, vai depender muito como vai desenvolver o board, né? Como que o Packers vai ter os jogadores, aqueles jogadores que eles estão na board deles à disposição no momento da escolha ali na 23, a não ser que o Packers se mova para cima ou resolva se mover até para baixo, que também é uma possibilidade. Mas, enfim, esse primeiro cenário que eu fiz aqui ficou desse jeito aí, com o Trey Amos sendo a escolha na número 23. Vamos simular outro cenário aqui para ver o que acontece. Esse negócio do PFF é para acabar. Me quebrou as pernas aqui. Eles não liberam mais de um mock por dia. Olha que coisa bizarra. Eu vou ter que utilizar outra ferramenta aqui para a gente fazer os outros mock. Meu Deus do céu, o que é o capitalismo não faz, né?
Vamos fazer outro cenário aqui e analisar outro cenário que o Packers pode ter no draft aí na próxima quinta-feira. Só fazer primeira rodada. Pode ir devagar, que não tem problema. Porque é legal analisar esses cenários aí, porque no caso do Packers há várias possibilidades de acontecer, né? A escolha em si, né? Porque do jeito que está o elenco, né? Qualquer direção que o Packers for seguir não vai ser totalmente errado, vai depender de qual jogador que vai ser escolhido, né? Isso eu acho que vai ser ou muito elogiado ou muito criticado, né? Mas nos últimos anos está sendo mais criticado do que elogiado. Enfim, vamos ver como que o board se dá aqui e o que a gente pode projetar para quinta-feira. E isso, na minha visão, tentando olhar o que o Packers faria, né? Que vai... aqui, nesse caso aqui, o Packers teria um cenário em que o Matthew Gooden sobraria, né? Poderia ir por esse caminho. Teria o Derek Harmon, teria o Walter Nolan, teria o Emeka Igbokwe. Então, assim, teria o Trey Amos, o Maxwell Hairston é outro nome que está rondando aí. Então, seria o Packers, aqui a board do Packers seria bem, bem interessante. Eu acho que, devido ao nome do Matthew Good estar aqui, talvez o Packers, eu acho que não teria muito segredo, eu acho que o Packers pegaria ele. Que eu estou nesse pensamento. Se sobrar Matthew Gooden e Igbokwe ali, ou até mesmo Macmillan, só que aí vamos ver como que o board vai se desenrolar na quinta-feira. Aí eu acho que o Packers pega um desses três, na minha visão. Aí eu acho que quebraria até aquela maldição de mais de 20 anos do Packers não escolher um wide receiver na primeira rodada. Só que, se acaso o Packers não ter a possibilidade de ter esses três ali por perto, que dê a possibilidade de subir e não gastar muito, ou eles estarem disponíveis na 23, aí eu acho que o Packers vai para o lado defensivo. Né? Mas como a gente está vendo um cenário aqui, e ele está possibilitando o Matthew Gooden, então eu escolheria o Matthew Gooden. Mas só que diferente lá do PFF, aqui no NFL Mock Draft Database, já dá mais opções, opções mais interessantes, no caso, para o Packers escolher. Né? E seria até uma decisão meio que difícil, né? Porque você teria que analisar qual posição eu estou precisando de forma mais urgente, sabe? O wide receiver, é linha defensiva, né? Porque é cornerback, sabe? Então, assim, aqui você tem várias possibilidades, né? Você tem o Trey Amos, você tem o Chavon Ravel, você tem Maxwell Hairston, você tem os wide receivers ali, os dois wide receivers, né? O Matthew Gooden e o Emeka Igbokwe. Você tem os dois DLs ali. O Walter Nolan foi visitar os Packers também. Tem o Derek Harmon. Então, aí vai depender de como que o Packers vai avaliar esses caras na board deles. Sendo que praticamente todos eles tiveram contato com os Packers, né? Enfim, mas aqui, dado o cenário, eu draftaria o Matt Golden aqui, né? E aí vamos ver como que fica aqui o restante do draft aqui. Vamos ver aqui como que ficou o geralzão aqui. Daí ficou depois do Matthew Good, saiu Malak Starks, Derek Harmon, Chavon Ravel, são caras de primeira rodada, ó. Aí saiu o Trey Amos e o Walter Nolan. Então, os nomes ali que o Packers
poderia estar interessado numa eventual segunda rodada, já não estariam mais disponíveis, né? Então, vai muito daquilo que eu falei. O Packers vai ter que analisar bem o que vai fazer nessa escolha 23, sabe? Como que a board vai desenrolar, vai dizer muito que o Packers vai ter que decidir, sabe? Aqui eu projetei, deu sorte de ter vários jogadores à disposição, e ali você escolheu o que você acha melhor. Na minha visão, seria o Matt Gooden, né? Porque, assim, o Packers teve vários problemas da wide receiver na temporada passada. A gente não sabe como que esse corpo de recebedores vai responder a tantas críticas que teve no ano passado. A gente não vai ter o Christian Watson. É um problemão você substituir ele. É um cara que estica o campo. Então, assim, ou você tenta pegar alguém na primeira rodada, é óbvio que você não tem um cara assim, se você for analisar a classe de wide receivers, você não tem um cara nível Jamar Chase, Justin Jefferson, que mais aí que saiu na primeira rodada, que estourou bem. Há vários nomes, agora não vou lembrar da cabeça, só me lembro dos caras de LSU. Então, assim, se você não pega um cara na primeira rodada, será que você vai conseguir pegar alguém bom realmente na segunda? Tanto que há uma história aí que o Chiefs está querendo trocar para baixo a 31. E aí a galera do Packers até resolveu sugerir o Packers talvez escolher na 23, enfim, e depois subir pelo Jaden Hinks. Então, assim, subir na 31, né, para 31. Enfim, vamos ver se o Gutenkust faria algo assim. E ele já fez. Se vocês lembrarem, lá em 2019, o Packers escolheu o Rashan Gary e depois subiu para escolher o Darnell Savage. É óbvio que se você for olhar agora todo o contexto de tudo que aconteceu, aquela escolha foi ruim, né? Não valeu de nada você pegar o Savage ali e subir pelo Savage. Né? O Savage nunca jogou aquilo que se esperava dele. É óbvio que você tem que levar outras coisas em consideração. Um coach staff defensivo ruim, enfim, não conseguiu tirar o máximo dele. Então, mas também o jogador também precisava também mostrar algo diferente, né? E ele também não mostrou, e foi para o Jaguars e convenhamos, também não mostrou nada de excepcional. Então, é uma possibilidade de um movimento. Vale lembrar também, que agora me veio à cabeça, vocês devem lembrar que o Gutenkust também tentou se movimentar para pegar um wide receiver na primeira rodada também, que foi no caso do Christian Watson, que ele tentou subir, trocar com o Minnesota Vikings, mas o Minnesota não quis trocar por uma escolha na primeira rodada. Na época até se falava que o Vikings não quis trocar a escolha de primeira rodada deles porque não queria dar o quinto ano para o Christian Watson, né? Para o Packers, né? No caso, dar o quinto ano para o Christian Watson. Então, assim, depois foi para o segundo dia, aí teve a negociação entre o Packers e o próprio Vikings. E aí o Packers gastou ali algumas piques ali para subir na segunda rodada e garantir o Christian Watson. Então, assim, vamos ver se o Packers vai. Eu acho que o que vai ditar do Packers tentar subir para a segunda rodada vai depender muito do que ele vai escolher na primeira escolha, sabe? Se acaso, vamos dizer assim, se o Packers for subir da 23 lá, que nem estava projetando ali para 15, 16 ou até 18, né? Eu não sei se o Bengals trocaria, mas enfim, nem eu estou projetando ali, talvez o Arizona acho que trocaria para baixo e o Seattle Seahawks trocaria para baixo. O Bengals eu não sei se aceitaria trocar com o Packers ali, fazer negociação e trocar para baixo.
acho que dependerá muito do board dessas equipes, né? Se eles acham que vale a pena trocar para baixo e ainda pegar o jogador que eles querem. Se acaso o PEC subir, aí eu já não vejo cenário do PEC subir de novo, sabe, da segunda para a primeira. Agora, vamos dizer assim, vamos lá projetar um cenário aqui que não seja um wide receiver, seja um defensor, um cornerback, um edge, um defensive tackle. Aí eu acho que aí pode ser que o Packers suba para garantir um wide receiver ali, né, talvez ali um pouco mais de... É que essa classe está muito nivelada, então eu não diria a segunda prateleira, até porque também não tem primeira prateleira, né? São de segunda prateleira para terceira prateleira os wide receivers. Não tem nenhum cara que seja no nível absurdo assim. Então, não seria tão ruim do Packers, talvez, escolher ali um jogador defensivo na 23 e depois subir, tentar subir ali, trocar com o Chiefs e tentar pegar um wide receiver, o que seria um cenário bem interessante para os Packers. Você garantiria, talvez, vamos dizer assim, lá, um cornerback lá com o Trey Amos, ou um Derek Harmon, ou um Walter Nolan, e aí depois subiria e pegaria um Jaden Hinks. Isso, e olha que eu falei aqui desse cenário, de vários cenários aqui, né, que eu fiz só de um mock aqui de primeira rodada. Na verdade é o segundo mock, né? O outro lá eu acabei escolhendo o Trey Amos, né? Vamos fazer outro cenário para ver o que acontece aqui de novo, só para a gente ter uma noção, porque cada mock que você faz sai com um cenário diferente, né? E vamos ver o que sobra para o Packers nesse cenário aqui. Deixa eu abrir aqui e ver o que desenrola. As primeiras escolhas ali não mudam muito, mas às vezes acontecem umas bizarrices ali, né? Colocar o Jalen Walker em pique 3, eu acho que ele... O Walter Nolan saiu aí, ó, que seria uma escolha do Packers. Agora o Matthew Good saiu. Aqui o cenário, aqui já é outro cenário totalmente diferente daquele que aconteceu no primeiro. O Matthew Good saiu e o que sobrou para a gente aqui no caso dos Packers aqui, ó. Eu sei que muita gente não vai gostar da escolha aqui, mas eu escolheria ele, o Gerard Campbell. Nesse cenário aqui, eu pegaria ele. Aí você tem Derek Harmon, James Pierce, o Ikibuka sobrou aqui também. O Josh Simmons também, que eu acho que também seria uma boa. Eu acho que, enfim, eu ficaria entre o Gerard Campbell e o Josh Simmons, porque a galera pode ser que não goste do Packers fazer isso, mas, cara, analisem comigo, pensem comigo. O Packers não tem, como eu posso dizer assim, não sabe como que vai ser o futuro da linha ofensiva com relação aos tecos. E digo isso falando especialmente no Rashid Walker, que eu não sei se o Packers vai querer ficar com ele. Tem que pagar o Zecton, né? Vale lembrar que o Rashid Walker é do mesmo draft do Zecton, então os dois vão aí estar com o contrato de calor expirando aí na próxima temporada. Então, assim, se você for... O Packers teve vários contatos com vários técnicos, trouxe o Josh Simmons para visitar o Green Bay, então há um interesse. E se você for analisar numa classe em que está tudo nivelado, o Josh Simmons é um cara assim que eu acho que valeria a pena você escolher,
porque seria um cara para ser o tackle do Packers, o left tackle do Packers a longo prazo. Então, assim, eu tipo, não teria medo de escolher ele. Eu sei que vai ter uma galera aí que vai reclamar, mas escolheu o Jordan Morgan ano passado, que não sei o quê. Ok, mas só que o Jordan Morgan, para mim, é uma baita interrogação, porque, assim, por mais que o Gutekunst, o LaFleur venham falar, ele pode jogar de tackle. Eu não sei, eu não tenho essa certeza, sabe? A única coisa assim, para a gente saber, para tirar a dúvida real do que o Morgan pode fazer como teco, é ele tendo uma sequência de jogos como teco, como fizeram com o Elton Jenkins, jogando de right tackle, e aí que eles viram que não deu certo de right tackle, e eu acho que isso veio depois da lesão que ele teve no joelho. Então, aí moveram o Jenks para left guard de novo. Então, assim, o Morgan só jogando para a gente saber se ele vai conseguir se adaptar de teco. E eu não tenho essa certeza. E se você for analisar, eu prefiro o Morgan atuando de guard. Eu acho que por ser uma seleção de primeira rodada, ele pode pegar o lugar que é do Sean Ryan. Que vale lembrar, o Sean Ryan também está em um contrato quase expirando de calouro também. E eu não sei se o Packers vai querer efetivamente ficar com ele, até porque ele só foi se tornar titular agora no terceiro ano, ele vai para o quarto ano já. Então, assim, e também, se você for analisar, não foi um cara que também deu realmente um salto necessário. Aí é melhor você ainda explorar o contrato de calor do Jordan Morgan e ver como que ele joga ali de guard e deixar o Sean Ryan aí. Numa dessa, o Jordan Morgan se adapta a jogar de guard, e daí você teria, vamos lá, supor lá uma linha ofensiva com Josh Simmons, isso no futuro, projetando o futuro. Josh Simmons de left tackle, aí você teria o Jordan Morgan de left guard, quem que é o Elton Jenkins, mas aí tá faltando alguém para right guard. Aí seria o Sean Ryan, né? Aí é um problema aí que o Packers vai ter que resolver. E aí você teria o Zecton de right tackle, né? Enfim, pode ser que o Packers... mas daí também o Packers, se o Packers não quiser seguir com o Sean Ryan, pode muito bem colocar ali de right guard o Jacob Monk, né? Porque o Jacob Monk, eu acho que tem que ter mais oportunidades. Eu acho que ele, das poucas que ele teve na pré-temporada passada, ele jogou bem. E aí, com o Packers movendo o Elton Jenkins para center, você poderia colocar o Monk ali de guard. Isso eu estou falando, projetando uma linha ofensiva por futuro, né? Tem que ver como o Packers também vai abordar essa questão do interior de linha defensiva, né? O right guard, agora que eu me lembrei, eu tô loucaço aqui. Projetando a linha ofensiva do futuro. É que eu esqueci, veja bem, olha como que são as coisas. Esqueci do recém-contratado dos Packers. Então, projetando, vamos supor que eu escolho o Josh Simmons. Então, a linha ofensiva dos Packers ficaria com Josh Simmons, de left tackle, né, no lugar aí do Rashid Walker. Aí, você teria o Jordan Morgan, de left guard, Elton Jenkins de center, inverte, Aaron Banks de left guard, né, que chegou aí o Elton Jenkins de center, e aí o Morgan de right guard, e o Zecton de right tackle. Então ficaria assim a linha ofensiva, você projetando com Josh Simmons, com a escolha de Josh Simmons. Você teria essa linha ofensiva dos Packers a longo prazo. Do lado esquerdo,
Josh Simmons, do lado direito, o Zach Tom, do lado esquerdo ali de guard, o Aaron Banks, do lado direito de guard, o Morgan, e de center, o Jenks. Eu vou colocar o Josh Simmons aqui, né? Já que eu falei tanto nele, então seria um cenário aí que o Packers pode escolher, né? E eu não acharia ruim, apesar que muita gente vai se questionar, mas por que mais um teco? É visão de futuro, né? Tentar prever o futuro. E numa classe em que está tudo nivelado, você ter um Josh Simmons na tua pique, eu acho que seria bem interessante para os Packers. Vamos fazer mais pelo tempo de gravação aqui, acho que dá para fazer pelo menos mais uns 2 cenários aqui, para a gente ver como que desenrola. Porque vocês viram, né? E quem estiver ouvindo, deu cenários diferentes, né? No primeiro eu peguei o Trey Amos, e aí você tinha os wide receivers já tinham saído, aí eu falei a possibilidade de subir, enfim, aí já no segundo cenário já tem mais jogadores, né? Você tinha o Matthew Gooden, daí eu escolhi o Matthew Gooden, agora no outro cenário você já tinha o Josh Simmons, aí eu escolhi o Josh Simmons, e aí você tinha jogadores de defesa ali, deficit tackles, como o Walter Nolan, o Derek Harmon, aí os cornerbacks também, Trey Amos, o Maxwell Hairston. Então, assim, é legal de você projetar cenários aí. Vamos projetar mais um aqui para ver como que acontece aqui para o Packers. O que sobra para o Packers aqui? Vamos dar o play aqui. Vamos ver o que sobra para o Packers aqui. Porque o legal do mock é isso, né? Ele te dá várias possibilidades aqui de jogadores que estão... aqui já dá outro cenário, ó. Para vocês verem que cada mock que você vai fazer dá um cenário diferente do outro. Aqui, ó, você tem o Jihad Campbell de possibilidade, Kevin Banks, mas aí eu já não sou muito fã da escolha. Aí você já não tem o Derek Harmon, o Derek Harmon já saiu, mas aí você tem o Maxwell Hairston, você tem o Shavon Ravel, você tem o Trey Williams, né? Então, seria a possibilidade. Você tem o James Pierce, que o Ezeiroaco também é uma possibilidade. Mas aqui, olhando esse cenário aqui, enfim, o Matthew Golden, mas aí eu vou fazer diferente para não ficar muito igual. Eu aqui escolheria o Jihad Campbell, porque é um jogador assim que, para mim, seria um baita parceiro pro Edwin Cooper, sabe? Porque a gente reclama tanto do Quay Walker. O Quay Walker nunca valeu a escolha que foi, e a gente visando assim, o Jihad Campbell seria uma escolha assim que poderia dar o mesmo impacto que o Cooper já deu no primeiro ano. É óbvio que provavelmente ele não vai ter tantos snaps assim, porque o Quay Walker vai para o último ano, e aí também a gente tem que analisar também se o Packers vai ativar o 5º ano do Quay Walker. Vale lembrar que o Packers tem até junho para definir se vai assinar esse 5º ano do Quay Walker, mas assim, é óbvio que eu não vejo o Packers pegando um linebacker na primeira rodada de novo, mas dadas as circunstâncias de você ter um Jihad Campbell para substituir o Quay Walker no médio e longo prazo, eu acho que seria um cenário ideal, sabe? Porque daí você montaria aí uma dupla de linebackers que talvez seria uma das melhores aí nos próximos anos na NFL, sabe?
Então, assim, eu sei que muita galera também não vai gostar, como não vai gostar na questão de teco, né, de office teco, não vai gostar de pegar um linebacker de novo. Mas aí você pegaria, talvez ali, como estava a board, você pegaria o melhor jogador disponível. Entende? Não é necessariamente você tem que pegar pela need. Às vezes você pega pelo melhor disponível. Tudo bem que se você for analisar, o Packers está numa situação que tem muitas needs. Então, às vezes, não dá para você direcionar uma escolha pelo melhor disponível. Mas às vezes não tem como fugir, né? Às vezes você tem que escolher o melhor disponível. E nesse cenário aqui, eu escolheria o Jidahari Campbell. Vamos fazer mais um cenário aqui para a gente ver como que fica. Porque, viu, a gente já fez 4 cenários e os 4 cenários deram diferente. Vamos ver como que fica esse outro cenário aqui. Porque draft é aquilo, né? Há várias possibilidades que podem ocorrer. Que aqui eles misturam tudo. O Kevin Banks, que tinha caído lá para baixo, já saiu lá em cima. Aqui o Jader Barron sobrou, mas assim, não seria a minha escolha. Aí você tem o James Pierce, o Donovan Ezeiruaco, o Emeka Ikibuka, aí os cornerbacks também, ali o Trey Amos também, o Maxwell Hairston já está aqui também, mas enfim. Eu, analisando esses nomes aqui, eu não vou escolher o Matt Good, senão vai ficar repetido. Eu quero fazer um cenário diferente. Aqui você teria o Gerard Campbell, mas aí eu já fiz a escolha, então não vou repetir. Eu faria a escolha por um Edge aqui. Tem 2 aqui. O James Pierce visitou os Packers. Então, os Packers teriam interesse nele. Mas, entre ele e o Donovan Ezeiruaco, eu prefiro o Donovan Ezeiruaco. Eu acho que a característica do Ezeiruaco complementa melhor ao que o grupo do Packers tem de Ed Rusher hoje em dia, que é um cara explosivo, mas ao mesmo tempo é um cara veloz. Tudo bem que você for analisar em questão de envergadura, ele tem uma envergadura bem menor em relação ao que o Packers já tem. E aquilo que o próprio Brian Gutekunst tem por predileção. Então, assim, eu não sei até que ponto que o Gutekunst estaria disposto a apostar num cara, né, com essas características. Eu escolheria pelo fato de que ele já trabalhou com o Jeff Hafley, então o Jeff Hafley conhece o Ezeiruaco. Nossa, é um nome difícil de falar. Então, dado o cenário aqui, com as possibilidades que tem, sabe? É óbvio que tem possibilidades maiores, é só ver pelo ranqueamento aqui. Mas para não ficar algo repetitivo, ficar com as mesmas escolhas, eu draftaria o Zeiraco. Então, assim, eu acho que ele mudaria totalmente essa sala de Ed Rushers dos Packers, em que são caras grandões, de envergadura, né, considerável, caras pesados. Então, você teria um popular, assim, speed rusher, né? Vamos dizer assim, um cara que vai contornar mais facilmente o teco. Eu adoraria a escolha. Eu sei que seria um reachzão aí do Gutekunst, mas também não é de surpreender, vídeo que o Packers, o que o Gutekunst fez nos últimos anos com as escolhas do Packers, né? Teve umas escolhas aí em que
o próprio Corey Walker a gente questiona, eu questiono até hoje o Eric Stokes. Então, assim, só que se você for comparar o Ezeiro, eu não consigo falar o nome dele, o Ezeiruaco com os prospectos que o Packers escolheu, que foram Richzões, né? Riches, né? Eu acho que o Ezeiraco, acho que talvez seja o mais aceitável de todas essas escolhas, se vocês me entendem. Então, assim, enfim, a questão em si é que o Packers, eu fico meio pé atrás de que o Packers não queira ele, porque não houve contatos assim do front office dos Packers, seja pelo Brian Gutekunst, com o Eizeruaco. Né? A única coisa, o único elo dele, do Eizeraco com os Packers ou o Jeff Hafley, né? Então, enfim, é difícil saber se o Gutekunst faria uma aposta no Eizeraco. Aqui com o tempo de gravação que eu estou aqui, ainda dá para fazer talvez mais duas simulações aqui para a gente ver o que projeta para o Packers aqui. Que é legal você trabalhar essas possibilidades, ainda mais com o Packers que precisa de reforçar várias posições, mas aí vai ter que fazer algumas escolhas, né? Às vezes pode ser que não seja aquelas que você queria, né? Aqui, ó, aqui teríamos o Shamar Stewart. Tem jogador mais cara de Packers que o Shamar Stewart? Não tem, né? Aqui teria o Derek Harmon, eu adoraria o Derek Harmon. O Matthew Gooden de novo, Gerard Campbell, o Malak Stark sobrou em todos aqui, mas eu acho que a need do Packers em questão de safety não seja tão grande assim. Aqui é que o Shamar Stewart tá ali, é muito cara do Packers pegar ele, né? Então vamos colocar ele aqui, seria mais um edge, né, no caso. Só que é aquilo, né, cara? Nada contra. Muita galera tá elogiando o Shamar Stewart, que acha que ele é o melhor edge da classe. O que me pega é a questão de produção. Sabe? Vocês acompanham eu aqui, eu já fiz várias lives, podcasts falando que para mim tem que ter a junção produção com talento, sabe? Se não ter essas duas coisas unidas, para mim eu fico com o pé atrás com relação ao jogador. É óbvio que uma galera estava falando que muita da pouca produção do Shamar Stewart, pela baixa produção em Texas A&M, se dá pelo esquema que a defesa de Texas A&M era colocada no campo, que era um esquema que não favorecia não só o Shamar Stewart, mas outros jogadores, como o Nick Scarton, o Shamar Turner, que são outros prospectos da linha defensiva de Texas A&M, que poderiam até ter produzido mais se o sistema defensivo deles funcionasse melhor. Ok, é um bom argumento, mas ainda assim eu fico um pé atrás, sabe? Porque eu não. Porque se o cara é bom, ele vai produzir números também, não vai só ficar no quase, não vai ficar mostrando que tem boas ferramentas, mas precisa lapidar algumas coisas, sabe? Eu acho que principalmente na primeira rodada, eu acho que o cara tem que vir o mais pronto possível, né? Ou quase perto disso. Não dá para pegar e ficar achando que qualquer projetão, sabe, vai conseguir vingar na NFL, sabe? Eu vejo o Shamar Stewart como um projetão, assim. Eu não consigo enxergar ele com um cara que vai lá, pá,
ele vai conseguir resolver já no primeiro snap, sabe? É um cara que vai precisar demandar desenvolvimento, sabe? Pode ser que no primeiro ano ele já deu um impacto, mas eu não tenho certeza disso. Eu vou comparar com a situação do Adam Hudson. O Adam Hudson, você via que ele tinha uma boa produção em Michigan e você via que ele era muito bom tecnicamente. Então, assim, a hora que ele chegasse na NFL, ele já ia dar um impacto imediato. No caso do Shamar Stewart, eu não consigo ver. Pode ser que aconteça, eu queime minha língua e ele já deu um impacto imediato, dependendo do time que ele for cair. Mas vendo a produção com aquilo que ele precisa ainda desenvolver, eu vejo ele mais como um projetão do que um cara praticamente pronto para a NFL. Tudo bem que se a gente for analisar todas as classes aí de draft na primeira rodada, nem todos os caras vêm pronto. Mas só que se você for apostar no cara que está mais pronto possível, é melhor, porque daí você não vai se arrepender tanto da escolha, né? Depois. Vídeo que o Packers está fazendo nos últimos anos aí, com picks aí que não valeram nada. Então vamos fazer um último cenário aqui para a gente analisar como que fica. Só fazer uma primeira rodada aqui, fazer devagar aqui, só para a gente ver o que vai saindo de nomes aqui. Vamos lá. Vamos. Foi? Agora foi. Vamos ver o que sai. Nossa, Sheldon Sanders na primeira é uma coisa bizarra. Que sobra o Packers agora? Olha, muda tudo, né? Macmillan no Cowboys. O Barron que tinha sobrado numa das projeções, né? O Shamar Stewart saiu, o Derek Harmon saiu, o Will Johnson saiu. Enfim, para vocês verem como que mock dá várias possibilidades, né? Aqui, ó, aqui tem boas possibilidades. Novamente, você tem Matthew Gooden, você tem o Kenneth Grant, mas aí eu não sei até que ponto o Packers está interessado no Kenneth Grant. Você tem o Walter Nolan, que foi visitar os Packers, como eu falei. James Pierce, Emeka Ikibuka. Aí, enfim, você tem os cornerbacks ali, né? Mas, para ser diferente, e é um nome assim que eu acho que o Packers está bastante interessado, aqui eu draftaria o Walter Nolan. Eu não sei se ele vai chegar na escolha do Packers. Eu acho que é possível, mas aí vai depender de como que o board dos outros times vão estar. Mas eu acho que é um cara que talvez, junto com o Derek Harmon, seriam os dois caras de interior de linha defensiva que eu mais queria na primeira rodada. Porque a gente viu o problema que foi com o Packers impressionar pelo meio. A gente está vendo um Kenny Clark aí que já no último ano já demonstrou algumas decadências, né? Não é decadência a palavra certa, mas já deu uma queda de rendimento, de desempenho considerável. Então, assim, visando já o futuro, você teria que substituir o Kenny Clark, você tem o Devontae White, que, enfim, deu uma melhorada, né? Ainda mais jogando de titular. Mas você precisa de alguém para jogar no lugar do Kenny Clark e ser o novo companheiro ali do Devontae White. E o Nolan, né, é o cara que pode ser o futuro dos Packers. O Kenny Clark, vale lembrar, ele pode ser cortado já, não nessa temporada, mas já na outra, porque tem os dispositivos lá do contrato que possibilita que o Packers corte ele na próxima temporada. Na próxima não, na outra temporada, em 2026. Então, assim, o Packers precisa melhorar muito essa questão de pressionar o QB, sabe? A gente cobra muito da questão dos edges, mas eu volto a ressaltar, se você não tem uma pressão consistente pelo meio da linha defensiva, você vai prejudicar muito o trabalho dos edges também, né? Que eles precisam de apoio para poder chegar no
QB mais rapidamente, né? E você pressionar pelo meio é essencial na NFL hoje em dia. E, enfim, aqui o Nolan seria uma possibilidade bem real e eu gostaria também de draftá-lo na primeira rodada. Além do, eu acho que se for aqui, se a gente for arredondar, os nomes que eu gostaria na primeira rodada seriam aí, eu vou dividir as posições, né? Os 3 wide receivers, se estiverem disponíveis, ou se o Packers quiser subir, né? Macmillan, Golden e Ekibuka. Esses 3 tá subindo pelo Macmillan ou Golden, porque eu não sei se eles vão chegar na 23. E aí vão ver da predisposição dos Packers em fazer um movimento para subir por um desses 2. E aí vai depender onde, no range que cai, né? Porque também, se eles tiverem. Como que é? Tiverem ali no range ali da 16, da 15, da 16, 17, 18, eu acho factível. Agora, se estiverem num range muito acima, aí já não vale muito a pena subir. O Ekibook eu acho que é capaz que esteja disponível na 23. A não ser que, enfim, o Chargers, o próprio Broncos queiram o Ekibuka. O que eu não, enfim, não vejo muito nesse cenário nesse momento. Aí, passando para a posição de deficit tackle, eu citei aqui os 2 que eu gostaria para vocês, né? O Derek Harmon e o Walter Nolan, eu acho que seriam os 2 casos que o Packers poderiam priorizar ali na primeira rodada. E eu acho que há a possibilidade dos 2 estarem disponíveis na 23. Eds, com relação a Eds, aí é difícil, sabe, você apostar no nome. Apostar no nome, não, eu digo assim, eu gostar de um nome realmente. Talvez o único que eu gosto, por características totalmente diferentes, seria o Donovan Ezeiraco. Mas, vendo ali a possibilidade de você ter o James Pierce, você tem o James Pierce até que gosto dele por causa dele ter uma produção boa em Tennessee. Seria talvez os 2 nomes que eu gostaria na primeira rodada, o Ezeiraco e o James Pierce. Tem que ver se o Shamar Stewart vai cair ali também, porque daí é muita cara do Packers, o Packers querer pegar ele, mas aí eu não sei se ficaria tão contente com a escolha. Pode ser com comissão técnica nova aí dos Packers, o DeMarcus Covenant chegando, consiga desenvolver o Shamar Stewart de uma forma até imediata e ele consiga já trazer frutos no primeiro ano. Aí passando para outras possibilidades. O único office tackle ou jogador de linha ofensiva que eu draftaria na primeira rodada é o Josh Simmons. Só ele, mais ninguém. Eu acho que não tem mais ninguém que vale a pena. Porque os melhores já vão sair muito antes. E o Josh Simmons só não vai sair antes porque ele teve lesão no joelho. Então, é o único jogador de linha ofensiva que eu draftaria. E aí, passando para cornerbacks, aí você teria talvez 3 possibilidades. O Trey Amos, que é um cara que acho que o Packers está focado muito em querer draftar. O Chavon Ravel, que foi visitar os Packers, e então há o interesse dos Packers. Eu acho que também valeria uma primeira rodada. E aí tem o Maxwell Hairston, que é um cara que está falando muito, a mídia, principalmente, a mídia em geral, que cobre o draft, que fala que, enfim, tudo bem que o Hairston não foi visitar os Packers, não teve nenhum contato com os Packers, mas não quer dizer que ele não possa ser uma escolha dos Packers na primeira rodada. Então, assim, esses 3 cornerbacks eu gostaria
enfim, eu não teria nenhuma objeção dos Packers escolherem. Enfim, chegamos ao fim aqui ao nosso podcast em formato de vídeo de estreia aqui no YouTube. Posteriormente você poderá estar ouvindo aí também, quem não viu a gente aqui no YouTube poderá ouvir a gente em formato podcast futuramente. Sigam a gente nas redes sociais, @LamboLeapersBrasil, seja no X, seja no Twitter, X, né, que é o Twitter, seja no Blue Sky, seja no Threads, seja no Instagram. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo, ative as notificações para saber quando sempre entra as lives, conteúdos novos aí sobre Packers. Nesse sábado, vou estar entrando em formato de live para falar sobre prospectos que foram visitar o Green Bay. Eu até falei alguns nomes aqui. Vou trazer alguns números deles, vídeos para vocês conhecerem um pouco mais deles. E aí, na semana do draft, aí eu vou ver como que vai desenvolver as coisas, né? Se a gente vai fazer uma live pós-escolha dos Packers, ou se a gente vai fazer uma live momentos antes da escolha do Packers, e aí a gente vai analisar por cima sobre o que foi a escolha. Enfim, vocês vão ficar sabendo de tudo, vão ficar informados de tudo nas nossas redes sociais, então fiquem ligados, que a gente vai informar vocês a qualquer momento durante a semana. Enfim, falta aí poucos dias para o draft, ok? Deixo o meu sincero Go Pack Go e nos vemos numa próxima.